Tá, então eu vou contar pra vocês como foi a minha abordagem no aeroporto, tá? Há uns 6 anos atrás, eu fui acompanhar minha mãe numa viagem dela a trabalho, a Lisboa. E aí eu lembro que logo que a gente chegou no aeroporto de Lisboa, nós tivemos problemas com as nossas malas. E aí depois que a gente conseguiu, né, pegar as nossas malas, a minha mãe disse que estava com vontade de ir ao banheiro. Só que assim, só de livros a minha mãe tinha levado uma mala, sabe? Das coisas que ela ia precisar, né? Fora as nossas malas, nós iríamos para outros países depois. E aí ela disse, não, vocês fiquem aqui, eu e a outra amiga dela, e eu vou no banheiro, né? Vocês ficam olhando as malas enquanto eu vou no banheiro. E aí eu sentei numa cadeira, né? Eu lembro que as nossas coisas ficaram assim. Eu lembro que a amiga da minha mãe sentou numas 3 cadeiras depois da minha. E aí, nesse meio de cadeiras, tinha algumas coisas nossas, sacola com um travesseiro de ombro, umas coisas que a minha mãe tinha trazido, uma necessaire, as nossas malas, e enfim, a gente ficou esperando a minha mãe voltar. E aí, enquanto eu estava sentada, né, esperando a minha mãe, do nada chega um casal e se aproxima de mim. O cara ficou em pé, né, meio que assim, um pouco mais afastado, e a moça sentou e ela começou um diálogo comigo, aparentemente, tipo, trivial ali. Ela comentou sobre o quão cansada ela tava, né, da viagem. E aí ela meio que esperou uma resposta minha. Eu lembro que ela perguntou algo no sentido de: nossa, viajar é muito cansativo, você não acha? Foi uma coisa mais ou menos assim, eu não lembro exatamente quais os termos que ela utilizou. Só que, depois que ela falou isso, ela perguntou: e você, está viajando sozinha? E aí eu não dei muita confiança pra ela, né? Eu apenas disse que não. E meio que tentei encerrar ali a conversa. E aí depois ela fez um outro comentário que me chamou muita atenção e que depois eu fui conversar com um amigo da minha mãe, né, um professor da universidade da minha mãe, sobre isso quando eu cheguei no Brasil. E aí ele me explicou o porquê daquela pergunta também. Mas eu lembro que ela falou um comentário sobre os meus dentes. Ela disse que os meus dentes eram muito bonitos. Essa mulher, do nada, fez esse comentário pra mim. E enquanto isso estava acontecendo, a minha mãe, que já tinha percebido, depois ela me falou, ela veio se aproximando e aí ela já veio me abordando, perguntando se eu conhecia aquelas pessoas. E aí, claro, eu disse que não, né? Que não conhecia aquelas pessoas. E aí eu já fui percebendo que a movimentação dessa mulher começou a acontecer. Ela chamou o cara que estava do lado dela, disse que a conexão dela já estava próxima e que eles já teriam que ir embora. E aí, eles pegaram as coisas deles e foram embora. E aí, agora voltando para a explicação do professor amigo da minha mãe, quando a gente chegou aqui no Brasil. Segundo esse amigo da minha mãe, né, que ele é professor lá da universidade, eu acho que ele é professor de Direito Internacional, né? Eu sei que ele é advogado, mas ele gosta também dessa área de pesquisa, de tráfico humano e tudo mais. Eu lembro que a minha mãe pediu, né, para que eu contasse para ele o que tinha acontecido comigo, como tinha sido essa abordagem no aeroporto. E aí ele me contou que pelo perfil das perguntas ali rápidas, né, que a pessoa fez a mim, possivelmente ela estava me vendo como uma potencial vítima para um tráfico de órgãos. Segundo ele, no geral, né, os traficantes de órgãos, eles ficam geralmente de olho em biotipos, né, ali que possam ser compatíveis com os clientes deles, né, que estão precisando ali, sei lá, de um rim, de um coração, de um pulmão. E aí, primeiro eles veem, né, se você encaixa naquele perfil. E aí, depois eles vão avaliar ali, no geral, a sua saúde, né? Se você, para além de estar encaixada naquele perfil, naquele biotipo, né, altura, peso, se você também está aparentando uma saúde geral. Porque eles não vão ter tempo para fazer, né, todos os exames que uma pessoa faria para saber se é compatível ou não, né, com sangue, com um órgão. Então eles vão ali no olho, né, para ver se tá tudo bem, se dá pra pessoa ser traficada, se ela vai ter o perfil lá do cliente que tá pedindo o órgão lá específico. E aí eles vão dar uma checada também se você tá bem, né? Se você tá aparentando vício, se você tá aparentando saúde.
E os dentes são um grande sinal de saúde, né? No nosso conjunto geral. Se você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, você vai precisar passar no dentista, saber se tá tudo bem, né? Geralmente essas cirurgias, por exemplo, de coração e tal, os médicos pedem, né? Perguntam se você tem algum problema de dente, se precisa ajeitar, né, alguma coisa na sua boca. Então, assim, como eles viram, né, que eu teria ali supostamente o biotipo para o cliente deles e estava ali aparentando uma possível saúde, com uma dentição boa e tudo mais, se eu tivesse dado mole, né, se eu tivesse ali sozinha ou empolgada, por exemplo, chegando atrás de um emprego, eles poderiam ver e já poderiam ir, por exemplo, me oferecendo um emprego, né, que isso é muito comum também. Quando eles veem que você tá sozinha, né, principalmente mulheres jovens, assim, que viajam sozinhas, que aí, se você vai dando as informações que eles querem, eles vão se adaptando ali à sua necessidade até ali captar você. Então, se eu tivesse dado mole, por exemplo, dissesse que estava sozinha ou que estava atrás de um emprego, facilmente eles poderiam ter dito que teriam um emprego para me oferecer e eu poderia ter ido com eles e ninguém nunca mais ia me ver na vida.